Fala galera, tudo tranquilo? Começo o vídeo de hoje fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar no Serviço Automático de Informação Terminal? Talvez vocês não conheçam com esse nome. É o chamado ATIS. O ATIS, vocês sabem para que ele serve? As informações que ele proporciona ao piloto e a diminuição assim do serviço na terminal? Então, vamos começar o vídeo de hoje? Bom pessoal, então falando sobre o nosso ATIS, tá? A sigla vem do nosso inglês aqui, Automatic Terminal Information Service, traduzindo para o português então é o Serviço Automático de Informação Terminal. Vamos começar então o nosso vídeo de hoje respondendo a primeira pergunta que eu fiz para vocês. O que é o ATIS? O ATIS nada mais é que uma mensagem automática para aeronaves que partem ou chegam do determinado aeródromo, tá? Com informações atualizadas de uso comum, tais como o nome do aeródromo, o nome da informação, né, o designativo da informação, condições meteorológicas da pista, como vento, visibilidade, teto, né, base das nuvens, temperatura local, temperatura do ponto de orvalho e ajuste altimétrico QNH. Tá? A informação também tem algumas características diferentes da pista, né, como possíveis ameaças, como bando de pássaros, guindaste próximo ao aeroporto. Né? Então, esta informação aí, ela serve para manter o piloto atualizado sobre as condições da pista no momento. Mas vocês devem estar perguntando, como funciona o ATIS? O ATIS, eu vou consultar nas cartas ou no Rotaer, frequência de rádio desta mensagem automática, vou colocar lá, tá, no meu rádio, a frequência da mensagem ATIS, e a mensagem ela vai disparar automaticamente. Tá? E o piloto vai ter que fazer as anotações ali, aumentando assim a consciência situacional, tá, das condições da pista no momento. Mas, né, por que o piloto então não pergunta para o controlador, né, responsável por aquela terminal sobre as condições no momento? Além de facilitar ao piloto o acesso de informações, tá, atualizadas sobre o aeródromo, ele diminui a carga de trabalho do controlador de tráfego. Tá? Imagina em aeródromos movimentados como o aeroporto de Congonhas, tá? O aeroporto de Guarulhos, ou até mesmo no Rio de Janeiro, Santos Dumont, né? Nós temos o Galeão, Porto Alegre, aqui onde eu estou. Imagina se o controlador tivesse que passar as informações do aeródromo para cada aeronave que sai e que chega daquele aeroporto. A vida dele seria uma loucura, passando as condições da pista para cada aeronave. Então diminui assim a carga de trabalho, fazendo com que também aumente, tá, o poder de controle, a concentração na parte de controlar as aeronaves, aumentando assim a segurança de voo. Ok, pessoal? Então hoje a gente vai estar vendo aqui como funciona uma mensagem ATIS. Separei uma mensagem aqui do aeródromo de Salgado Filho, o Aeroporto Internacional de Salgado Filho, e vamos estar vendo junto aí essa mensagem com vocês. Pessoal, separei aqui uma mensagem do aeroporto de Porto Alegre, tá? E vamos ver juntos como funciona a mensagem ATIS agora. Aeroporto Internacional Salgado Filho. Informação Romeu. A hora 12:02. Bom pessoal, nessa primeira parte aí, né, nós temos então a localidade de onde é a transmissão, tá? Coloquei ali, consultei no Rotaer a frequência então do ATIS do aeroporto de Porto Alegre, que seria minha partida, o meu destino, ok? Coloquei no rádio, então ele me deu a informação Romeu. Okay? O que seria esta parte então? Todas as informações agora de condição da pista, ameaças, tudo vai pertencer, tá, à informação Romeu. Então é o designativo de informação que serve para alertar o controlador ou o piloto que está ciente da informação. Okay? Quando eu falo então para o controlador que eu estou ciente da informação Romeu, ele sabe que eu estou ciente de todas a condição, né, e ameaça que estão contidas na informação Romeu. Okay? Também serve, né, se o controlador verifica que o piloto, ao informar a informação, não está ciente da informação atualizada, pode informar para ele, existe uma outra informação. Caso, por exemplo, informação agora do aeródromo seria a Sierra. Eu teria que colocar no meu rádio novamente a frequência do ATIS e pegar todas as condições, aumentando assim a consciência situacional da condição da pista no momento. Dando sequência, então, eu tenho a hora, tá?
a hora 1202 Zulu, lembrando que a gente utiliza na aviação o horário UTC, ok? Então, a informação da hora serve para o piloto, tá? Verifique se a informação está atualizada. Né? Possivelmente pode vir a acontecer um dia a informação não está atualizada. Então, ao piloto crochecar a hora, sabe que tem ciência do horário que esta informação, tá, está válida ou não. Ok? Então, dando sequência aí, a gente vai ver a outra parte da informação. Espere, RNP Yankee. Espere RNP Yankee, tá? Nesta parte da mensagem, tá, está previsto o RNP Yankee como procedimento de pouso instrumento, ok? Então, a informação vai conter o procedimento, tá, que esteja praticável no momento, né, com os mínimos para pouso mais baixo para aquela cabeceira, ok? Nesse caso, né, seria o RNP Yankee, que eu separei aqui para vocês a carta. Vocês podem perceber aqui que eu tenho o aeroporto de Porto Alegre, Salgado Filho Internacional. Vocês podem ver nessa cabeçalho aqui também eu tenho a frequência do nosso ATIS, tá? Eu posso consultar aqui também a frequência do ATIS se eu estiver voando no instrumento, ok? Ou lá no Rataé. Pessoal, essa frequência eu colocaria no rádio e me daria a informação Romeo. Foi o que eu fiz aqui para separar a informação para vocês. Vocês podem perceber aqui que o RNP Yankee é para a pista 29. Vamos ver se isso vai vir a acontecer, porque o meu ATIS ele vai fornecer a pista em uso para mim. Okay? Então, o procedimento RNP Yankee vai ser esperado como procedimento por pouso para aeronaves que chegam no aeroporto Salgado Filho. Okay? Dando sequência, então, temos aqui a pista em uso. Pista em uso 29. Nesta parte da mensagem, ela fornece para aeronaves que partem ou chegam, né, a pista em uso 29. Como a gente viu ali que o RNP Yankee era para 29, então a gente tem a certeza agora que a pista em uso é a 29, ok? Então, pista em uso para pouso e decolagem, ok? Separei aqui a carta de aeródromo, né? Isso faz aumentar para aeronaves que partem, tá? A consciência estacional, eu posso estar aqui no PAT 1, PAT 2, PAT 3, posso aqui estar nos hangares de Porto Alegre, tá? O provável táxi que vai ser autorizado, tá, pelo solo, pelo órgão de controle que vai estar controlando o tráfego de táxi aqui, tá? E então a gente vai, por exemplo, se eu estivesse no PAT 3, eu pegaria essa taxiway, solicitaria autorização para o cruzamento da pista e após continuação táxi via aqui o Charlie, Delta, até o ponto de espera da Echo, Foxtrot, dependendo aí do peso da aeronave e as exigências de performance que a aeronave vai necessitar para a decolagem. Fazendo isso aqui também eu tenho a pista 29, então a gente sempre decola com vento de proa e decola com vento de proa, pousa com vento de proa. Ok, pessoal? Então a pista em uso aqui 29, tá? A dimensão da pista, nesse caso aqui, tá? A carta de aeródromo ela me fornece, então a pista de Salgado Filho que tem 2.280 por 45 de largura, tá? Então a aeronave vai decolar aqui, ou vai pousar aqui, utilizando a pista 29 no aeroporto. Ok? Dando sequência então, temos aqui a condição da pista no momento. Tá? Condição da pista no momento 1200. Essa informação é um horário que foram observadas as condições previstas nessa mensagem. Tá? Então, a análise meteorológica, a análise também das informações contidas na informação Romeo foi analisado aos 1200. Diferente daquele horário, que é o horário da mensagem ATIS, esse é o horário da condição, né, da observação que foi analisada para executar toda essa mensagem. Dando sequência, então. Autorização com pushback em 121 por 29. Para ficar claro para vocês, autorização e pushback em 121 decimal 90. Tá? Essa seria a frequência para eu ter autorização de tráfego e autorização de pushback. Para quem não sabe, né, autorização de tráfego seria a autorização da aeronave para realizar um voo de aeródromo controlado para outro aeródromo que seja um não controlado. Eu preciso de uma autorização de tráfego independente da regra de voo que eu vou ter. Ok? Então eu tenho que ter esta autorização de tráfego para, né, realizar o acionamento, realizar o táxi. Então, antes de tudo isso, eu tenho que ter a autorização de tráfego. Tá?
Então, referente à autorização de tráfego, informações para aeronaves que partem, tá? Como saída prevista, código transponder, frequências do controle e restrições caso seja necessário, ok? E o pushback, né? Para quem não sabe, né, é esse movimento, né, utilizado por um veículo específico que realiza então o táxi para a aeronave, né, fazer aqui a marcha ré da aeronave, né, sem utilizar aqui os motores, né, pessoal? Então, para esses grandes jatos aí, a gente precisa então do veículo que realize o nosso pushback e coloque a aeronave numa posição adequada para a realização do táxi por meios próprios, ok? Dando sequência, então, temos aqui o nível de transição para o check 0. Então, para ficar claro para vocês aqui, nós temos o nível de transição 070, ok? Esse nível de transição, o que é o nível de transição? É onde realizamos a mudança do altímetro de QNE para QNH, ok? Então, essa mudança, tá, do nível de transição, tá, vai ser realizada no FL 070. Então, é uma informação para aeronaves que chegam aonde, qual é o nível, tá, aonde a aeronave vai realizar a mudança, tá, do ajuste QNE para QNH, para nível de voo, ok? Para altitude de voo. Tá? Então essa mudança é realizada no nível de transição. A partir daqui a aeronave começa a voar altitude, ok? Então, este determinado nível. Temos aqui também a condição do vento no momento que foi observado lá aos 1200 Zulu, o vento estava o vento predominante. Vento 290 graus, 06 nós. Pessoal, temos aqui então, nesta parte, a informação para o piloto da direção em graus, tá, e velocidade do vento em nós. Então o vento está vindo de 290 graus com meia dúzia de nós. Tá? Então o vento está bem alinhado com a pista 29. Eu não vou ter um vento de través influenciando na minha decolagem, fazendo com que uma asa levante durante a decolagem. Isso é muito importante para o piloto para prevenir uma ameaça, né? Então nós temos aqui um vento de 290 graus com meia dúzia de nós. Lembrando que esse é o vento na superfície, ok? É o vento que está na pista naquele momento que foi analisado meteorologicamente as condições da pista. Tá? Então aqui seria a orientação, nós temos a rosa dos ventos aqui, o vento estaria vindo então de 290, o vento vindo, não indo, ok? Então o vento está vindo daqui, então a aeronave tem que decolar com uma proa 290, ok? Lembrando que às vezes o vento não está, né, quase sempre, né, pessoal, o vento não está bem alinhado, então ele tem que decolar com o vento mais de proa possível, ok? Tá? Dando sequência então, nós temos aqui a informação sobre visibilidade. Visibilidade maior que 10 km. Pessoal, então, vocês podem perceber aí que a visibilidade no momento que foi realizada a observação estava boa, visibilidade maior que 10 km, maior que 10, ok? Podendo aí, né, como vocês podem observar, né, a visibilidade maior que 10 km, diferente, eu separei a imagem aqui para ver o que poderia ser a visibilidade. Lembrando que isso é visibilidade horizontal, tá? Então, nesta parte é informado ao piloto a visibilidade horizontal da pista, tá? Nós temos equipamentos aqui de medições que analisam a visibilidade horizontal fornecida, então, pelo meteorologista no momento que foi realizada a observação, tá? Separei aqui o que pode vir a prejudicar, você pode perceber aqui que eu tenho uma cabeceira e não consigo enxergar outra cabeceira, um possível nevoeiro no aeródromo, né, prejudicando assim a visibilidade horizontal, ok? No caso de uma aproximação, pode dificultar a visibilidade da pista, fazendo com que o piloto aí perca a sua orientação, sendo necessário instrumentos de navegação aí para auxiliar a aproximação para pouso. Tá? Dando sequência então, temos aqui poucas. Vamos ver o que significa isso. Poucas 600 pés. Nublado 2500 pés. Poucas 600 pés. Nublado 2500 pés. Tá? Nessa parte informa a altura da base das nuvens e a quantidade de nuvens encontradas, tá, ao piloto. Ok, pessoal? Então nós temos aqui as opções, né?
poucas, ok? Pode ser aqui, né, o conjunto de nuvens, elas podem não existir, né, que o céu está limpo, ok? Ele não vai ser informado, então, ao piloto a base das nuvens, porque não existe nuvens, né? E a sigla que a gente vai encontrar, né, seria o CAVOC. Depois a gente vai estudar o que é o CAVOC. Tá? Então, quando eu tenho nuvens no meu aeródromo, elas podem vir, tá, como poucas, que seria few, tá? Esparsas, scattering, tá? Nós temos um nublado, broken, nós temos um encoberto, overcast. Dependendo da quantidade de nuvens, tá, eu vou poder ter essas 4 opções. Lembrando que caracteriza, tá, o teto, isso a gente vê lá nas aulas de meteorologia com a professora Karen, tá, no grupo privado. Então, se você quer buscar mais conhecimento, até pela sigla CAVOC, ela ensina lá no portal. Dando sequência, então, aqui eu tenho, então, poucas, significa fio a 600 pés, tá? E temos o nublado, broken, a 2.500 pés. E lembrando que isso é a altura da base da nuvem referente ao solo do aeródromo, ok? Dando sequência, então, nós temos aqui... Temperatura 8 graus. Ponto de orvalho 1,5. Temos aqui a temperatura 1,8 graus. Ponto de orvalho 1,6. Lembrando que aqui, nesse nosso caso no Brasil, a gente utiliza como unidade de medida os Celsius. Tá? Na primeira parte aqui eu tenho a temperatura no momento que foram feitas as análises meteorológicas. Estava no momento 18 graus Celsius. Dando sequência também eu tenho o meu ponto de orvalho. Para quem não sabe, é a temperatura na qual o vapor de água, tá, que está em suspensão na atmosfera, começa a se condensar. Então, se a minha temperatura, tá, atingir o meu ponto de orvalho, e se eu tiver umidade suficiente, pode vir causar um nevoeiro, uma névoa úmida, ok? Tá? Então eu preciso da temperatura, ponto de orvalho e umidade presente no ar, na atmosfera, ok? Se não tiver umidade suficiente, mesmo a temperatura atingindo o ponto de orvalho, não irá acontecer nada, ok? Dando sequência, então, nós temos aqui o Ajuste de altímetro 1009. Essa parte da mensagem fornece ao piloto o ajuste QNH, tá? Que é a pressão atmosfera local reduzida ao nível médio do mar. Tá? Não é, tá, a pressão do aeródromo, pessoal. Muita gente se confunde, tá, achando que é a pressão do aeródromo. Não. É como se eu cavasse um buraco no meu aeródromo, tá, e chegasse no nível médio do mar. Okay? Então é a pressão local reduzida ao nível médio do mar. Se eu tiver aí, por exemplo, aqui nós temos um aeródromo de Caxias, é um aeródromo aí com elevação de 2.000 para cima, tá? Exatamente eu não vou lembrar. Geralmente o ajuste QNH lá está igual ao de Porto Alegre, até superior, ok? O que acontece? Muita gente se confunde, olha lá, o ajuste do aeródromo é 1.009, tá? O ajuste do aeródromo QNH é a pressão local reduzida ao nível médio do mar, não é a pressão que está no pavimento da pista, tá? E sim a pressão reduzida ao nível médio do mar, beleza? Vamos de sequência então, nós temos aqui. Área de Canoas ao norte. Lembra que eu falei que na mensagem ATIS existem possíveis ameaças? Esta aqui, ó, vocês podem ver depois o porquê que entende-se como ameaça a base aérea de Canoas ao norte, ok? Primeira coisa, devido à proximidade da pista de Canoas com Porto Alegre, tá, essa parte da mensagem alerta os pilotos à existência de uma pista, tá, que é a pista de Canoas, ao norte da pista de Porto Alegre, para que assim redobrem a atenção durante a aproximação, tá, para não se confundir e aproximar para o outro aeródromo, beleza? Então isso é muito importante, tá, alertando o piloto, tá, dando consciência situacional que existe uma pista próxima ali que pode vir a confundir com Porto Alegre, tá? Aqui eu separei, tá, uma imagem do Google Earth. Aqui embaixo eu tenho o aeródromo de Porto Alegre, ok? Vocês podem perceber que próximo daqui eu tenho a base aérea de Canoas, que fica ao norte, ok? Então, os pilotos que vão lá a primeira vez no lugar têm que ter essas informações para aumentar a consciência situacional, reduzindo assim também uma aproximação errônea para esse aeroporto, tá? Por esse aeródromo aqui, vindo pousar então na base aérea de Canoas, ok? Então aqui é para redobrar a atenção sobre essa ameaça aqui de outro aeródromo próximo aqui do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Dando sequência então, nós temos aí mais uma ameaça. Atenção, pássaros nas vizinhanças do aeródromo.
Essa parte da mensagem tá, alerta o piloto para a existência de pássaros nas proximidades do aeródromo, fazendo com que redobrem a atenção, evitando tá, um bird strike, né, uma colisão com pássaros no ar, ou até mesmo a ingestão de pássaros aqui tá, na turbina da aeronave, tá, fazendo com que perca aí a potência, né, de uma emergência aí na aeronave. Então essa ameaça aqui tá, alerta o piloto sobre possíveis pássaros, ok? Dando sequência então, temos aqui. Informe que recebeu informação Romeo. Nessa parte, tá, ela solicita para o piloto tá, que ele informe que recebeu a informação Romeo. Tá? Então, quando o piloto ele informa ao controlador, como eu disse anteriormente, que está ciente das condições, ciente da informação Romeo, tá? O controlador sabe que o piloto está ciente das condições presentes, né, atualizadas do aeródromo, evitando assim que o controlador ou até mesmo o piloto, estou ciente que o vento é tal, ou que a pista em uso é tal. Quando o piloto fala ciente da informação Romeo, o controlador ele já sabe que está ciente da informação adequada naquele momento. O controlador vai saber que você sabe a pista em uso, o vento no momento, sobre a presença de pássaros, sobre o aeródromo ali, a base aérea de Canoas ao norte, né? Então, tu sabe todas essas ameaças e informações meteorológicas contidas na informação Romeo, ok? Bom, pessoal, vocês viram a quantidade de informação que está presente na mensagem ATIS e a sua importância. Ficou interessado, ainda não sabe alguns termos aí que foi utilizado aqui nesse vídeo? Vai lá no portal, te inscreve para a próxima turma e vem buscar conhecimento com a equipe Trem de Pouso. Pessoal, não esqueçam de ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo. Nos vemos nos próximos vídeos.